E aí, crianças, tudo bem com vocês? Então, pessoal, para finalizar o conteúdo que a gente está vendo sobre respiração, eu vou fazer esta aula do começo ao fim. Então, a gente já viu alguma coisa lá quando a gente estava estudando presencialmente, agora a gente vai ver, eu vou revisar e vamos terminar o conteúdo de respiração, depois a gente vai para o sistema cardíaco e, por fim, sistema linfático, ok? Então, hoje a gente finaliza com esta aula aqui, nós finalizamos respiração porque é um processo bem simples, ok? Então, o que é respiração? Respiração é um processo vital para os seres aeróbios, ou seja, que dependem do gás oxigênio, pois é por meio dele que os organismos vão obter esse gás, tá? Mas a respiração, ela não necessariamente ela só funciona para obtenção de gás oxigênio, ela serve também para eliminação de gás carbônico, beleza? O que acontece? Esse gás oxigênio ele vai ser utilizado no metabolismo das células e vai ser eliminado para o ambiente através de gás carbônico. Ou seja, o nosso corpinho vai digerir o alimento, vai mandar ele para as células vão utilizar essas moléculas para a produção de energia. A hora que ela queima esta energia, a hora que ela produz essa energia, ela está produzindo algo que o corpo não precisa mais, que é o gás carbônico, CO2. Então, esse CO2 vai ser levado para fora do organismo através da respiração, e como nós estamos perdendo um O2, esse O2 que nós estamos perdendo junto com o C, ele precisa ser recuperado. Como que ele vai ser recuperado? Através da inalação de mais gás oxigênio, ok? Então, a gente tem que começar do início, onde diferenciando respiração de ventilação. Por quê? Respiração é algo que acontece nas células. Tem a ver com a troca gasosa, com a troca de gás oxigênio por gás carbônico, recepção de elétrons, uma série de fatores. Mas respiração é algo que acontece nas células. O que acontece nos nossos pulmões, na nossa boca e nos nossos tubos é a ventilação, ok? Então, o processo de inspirar e expirar é um processo ventilatório, porque você está ventilando, você está fazendo circular ar dentro do seu pulmão, dentro do seu corpo, ok? Então, vamos lá. Quais são os órgãos, quais são as estruturas envolvidas no sistema respiratório? A respiração ela vai começar na cabeça, onde a gente tem entradas de ar. Então, a gente tem o nariz, né? Faringe, laringe e traqueia, como está mostrado aqui nessas imagens. Então, o ar entra pelo nariz, passa pela faringe, passa pela laringe e é encaminhado à traqueia, ok? Nesta sequência aqui, que está ali, ó, nariz, faringe, laringe e traqueia, ok? Depois, esse ar é encaminhado aos brônquios, bronquíolos, que estão dentro dos pulmões, e um órgão essencialmente vital que a gente viu ano passado, que é característico dos mamíferos, é o diafragma, beleza? Então, o diafragma vai auxiliar na ventilação pulmonar. O que mais que vai auxiliar? As costelas, os ossos da costela, mais os músculos intercostais, eles também vão ajudar, mas eu não coloquei eles aqui, ok? Depois que passa pelos bronquíolos, esse ar vai ser encaminhado aos alvéolos, tá? Que são esses saquinhos, essas bolinhas, essas esferinhas aí nos terminais, ou seja, na porção final dos bronquíolos. Então, a ventilação, como eu falei para vocês, ela começa no nariz. Percebam que o nariz ele é uma estrutura bem característica, principalmente porque ele sai para fora da face, ok? Então, o nosso nariz, o professor tem bastante nariz, né? É onde vai começar a captação do ar. Pode ser pela boca também? Pode, mas principalmente pelo nariz, porque ele tem uma função, ok? Que é inspirar e expirar, mas existe algumas precauções ali no nariz, ok? O nariz ele é constituído por duas narinas, ou seja, cada lado do seu nariz é chamado de narina. Tá? Essas duas narinas vão para a cavidade nasal, ou seja, essa estrutura vermelha aqui, ó, é chamada de cavidade nasal. Tá? E se vocês prestarem atenção, existem aqui ó, esses três risquinhos aqui. Ó. Esses três risquinhos a gente vai chamar de conchas nasais, ok? Essas conchas nasais, elas servem para aumentar a superfície de contato
entre o ar e o nariz. Lembra que a gente já falou de superfície de contato? Quando a gente tem uma folha, se a gente dobrar essa folha e a gente fazer várias dobras nela, eu consigo compactar uma superfície bem grande em uma área, um tamanho bem pequenininho. Então, essa é a intenção. Tudo no nosso corpo é uma questão de aumentar a área de superfície. Tá? E no nariz a gente vai encontrar também os pelos, que têm uma função vital na hora da respiração. Por quê? Os pelos eles vão filtrar o ar. Em que sentido? Se existir algumas partículas muito grandes, esses pelos eles vão servir como uma rede de proteção para não entrar. O nariz também ele vai umedecer o ar não pode entrar seco no nosso pulmão, senão ele seca o pulmão, e o pulmão não pode sofrer o que a gente chama de dessecação, ou seja, o pulmão lá dentro ele é bem úmido, tá? Então, se você entra com um ar muito seco, ele vai danificar o seu pulmão, tá? Então, o nariz ele vai filtrar o ar através dos pelos, umedecer através da mucosa, e ele também vai aquecer o ar não pode entrar muito frio lá dentro não, tá? É igual quando você fica no frio, respirando com a boca aberta, teu céu da boca seca todinho, ok? Então a narina serve para essas três funções, por isso que você tem que respirar sempre pelo nariz e nunca pela boca, porque você vai filtrar o ar, você vai umedecer esse ar e você vai aquecer esse ar. Formado por algumas estruturas que não são apenas os ossos. Você tem os ossos nasais, mas você tem as cartilagens ali que vão aumentar a superfície de contato do seu nariz, ok? Quando você vai fazer uma cirurgia chamada rinoplastia, que é uma cirurgia para tirar esta bolinha do nariz, você quebra este ossinho aqui, ó, literalmente, dá uma quebrada, modificada e coloca ele no lugar de novo. Passando então do nariz pelo nariz, este ar, a cavidade nasal, ela vai se comunicar com a faringe, tá? A faringe, que é essa estrutura aqui que eu estou marcando de amarelo, ela vai comunicar a cavidade nasal, faringe, e daí da faringe vai para a laringe, que é um tubo formado por cartilagem pequenininho, ok? Aqui é um tubo formado por cartilagem, faltou a cartilagem no slide. E a principal estrutura que está aqui na laringe é a glote, que eu já vou mostrar. Então, o ar filtrado umedece, segue para a cavidade com a faringe. Eu não sei porque que repetiu aqui de novo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui vai ter a comunicação com a traqueia. Tá? Isso aqui é a estrutura da glote. Ok? O que é essa estrutura da glote? É onde vai estar localizada as tuas cordas vocais e a tua epiglote. Tá? Para que servem as cordas vocais? Elas vão estar localizadas aqui, nesta região, tá? E a hora que o ar passa, ele vibra. E a hora que vibra é que sai a entonação da sua voz, ok? E esta regiãozinha aqui em cima, aqui, ó, é a epiglote. Isso aqui é que vai... Você tem... Cadê? Tá aqui. Você tem a sua traqueia aqui e a sua epiglote aqui em cima. A hora que o alimento está vindo pelo lado errado e não é para entrar na sua traqueia, a epiglote fecha aqui, ó. Ok? E preserva as tuas cordas vocais e preserva a tua traqueia para não entrar água, nem restos, nem... O ar segue, então, da glota, ele vai para a traqueia, da traqueia ele passa para os brônquios, vai para os bronquíolos, segue para o alvéolo. É só seguir aqui, ó, em amarelo. Inspiração acontece pelo nariz, cavidade nasal, filtração, umidificação e aquecimento do ar, faringe, laringe, e então esse ar vai chegar na traqueia, que vai para os brônquios, bronquíolos, e finalmente vai chegar esse ar nos alvéolos pulmonares, ok?
que é essa estrutura que a gente está vendo aqui, que é o que a gente vai ver agora, como que acontece essa troca gasosa. Ok? Então, da laringe para a traqueia, da traqueia para os brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares, que é todo esse processo que a gente vai chamar de ventilação. E aí, a hora que você faz isso de inspirar, a expiração é o processo inverso. Alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal, nariz e expiração. Mas como que acontece a ventilação do ponto de vista mecânico, né? A entrada e a saída do ar não vai ocorrer se você ficar com a boca aberta. Se você ficar com a boca aberta, esse ar não vai passar, não vai sair de maneira alguma, ok? Então, como que isso vai acontecer? Ele não ocorre sem o auxílio de algumas estruturas que a gente vai chamar de bomba de ar, a bomba bucal, a bomba cardíaca, tem uma série de coisas, tá? Então, o que vocês devem saber é que a inspiração e a expiração são movimentos, tá? Com auxílio dos músculos intercostais, as costelas e o diafragma. O que acontece? O diafragma ele vai puxar os seus pulmões para baixo. A hora que ele puxa os seus pulmões para baixo, vai ocorrer uma diferença de pressão. Ou seja, a pressão que a gente já viu no atmosférica, ela vai diminuir dentro do seu pulmão e vai empurrar o ar para dentro. A hora que você consegue fazer isso aqui, ó, você está empurrando o ar para dentro ao invés de você estar puxando o ar para dentro. Existe essa diferença de classificação, ok? E a hora que você vai mandar esse ar para fora, é só esse seu diafragma relaxar e aí ele volta a subir e nessa subidinha ele empurra o ar para fora. Mas como então ocorre a troca gasosa propriamente dita? Ou seja, como que o gás carbônico sai e o CO2 entra? Então, existe uma associação entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos, tá? Que vai converter esse sangue rico em CO2, em gás carbônico, em sangue rico em O2, gás oxigênio. Olha lá. Vamos dar um zoom no alvéolo pulmonar. Então, aqui a gente tem essa bolinha onde está escrito air, é o nosso alvéolo pulmonar. E aqui a gente tem os capilares sanguíneos, ok? O que acontece? Na troca gasosa, o ar oxigênio ele vai entrar nos nossos pulmões e o gás carbônico ele vai sair na expiração. O sangue ele está vindo nesse sentido aqui, ok? Esse sangue, os livros didáticos, em qualquer lugar que você estude, sempre vai mostrar o sangue azul, né, as veias, os capilares, veias azuis, como sangues rico em gás carbônico, CO2. E quando ele fica vermelho, ele passa a ser vermelho, aqui em cima, é sangue rico em oxigênio, beleza? Então a gente tem que ter essa distinção. O que acontece? O capilar sanguíneo, ele vai passar, ele é grudado no alvéolo pulmonar e ele está trazendo sangue rico em CO2, que é o que está aqui. Acontece uma coisa muito simples, que é a troca. É exatamente isso, troca. Você tem o CO2 que está vindo no sangue e a hora que ele está passando pela parede do alvéolo, ele simplesmente troca de lugar com o CO2. Entra um CO2 dentro do vaso sanguíneo, entra um O2 no vaso sanguíneo, sai um CO2 do vaso sanguíneo para o alvéolo. E é assim que é feita a troca gasosa. É uma coisa que a gente chama de difusão simples, ok? Mas isso vocês não precisam ficar sabendo ainda, ok? É simplesmente uma troca. Então você tem uma região, né, que é o alvéolo pulmonar, que vai permitir esta troca. Você tem o capilar sanguíneo vindo por cima, pelos lados, né, trazendo o oxigênio, trazendo o gás carbônico, e a hora que ele traz o gás carbônico troca de lugar com o CO2 e o oxigênio segue então para o coração para ser distribuído então novamente
para o organismo, e é assim que acontece a ventilação e a respiração, ok? Então agora a gente vai ver como que esse sangue vai ser distribuído pelo corpo através da circulação, ok? Então, próxima aula, a gente vai ver isso. Dúvidas, questionamentos, coloque aqui embaixo. Não se esqueçam de fazer as atividades que eu vou deixar logo em seguidinha, ou antes desse vídeo ser postado, que provavelmente vai ser antes desse vídeo ser postado. E deixe um comentário aí se você precisar de alguma ajudinha do prof.